Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade faça de nós um instrumento para que nós possamos comentar a lição do Evangelho na noite de hoje. Lá do capítulo 17, no item 3, nós temos a lição escrita por Kardec, o homem de bem. O capítulo 17, meus irmãos, é intitulado Sede Perfeitos. Sede Perfeitos é uma fala de Jesus. Uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, que está registrada naquele momento conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Quando Jesus diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vos saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meus irmãos, quando a gente pensa em doutrina espírita, nós vamos lembrar que ela nasce com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra básica dessa doutrina. E lá na questão de número 1, existe a pergunta feita por Kardec à espiritualidade: que é Deus? E os espíritos soberanos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nas perguntas que se seguem, vem trazendo todas as características de Deus. E entre os atributos da divindade, como imaterial, muitas vezes a gente imagina Deus como sendo um homem, né? Um senhor, barbudo, sentado num trono, com cabelo branquinho. Só que essa é uma visão infantil nossa, porque Deus não é um homem, Deus não é um super-herói, Deus não é de ordem material. Deus é imaterial, Deus é imutável, Deus é eterno, que quer dizer que Ele existe de todo sempre e existirá por todo sempre. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é a perfeição absoluta. Quando Jesus, então, nos traz essa fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, de imediato a gente pode achar que em algum momento nós nos compararíamos a Deus. Mas a gente sabe que isso é impraticável. Deus é soberano e nós não nos igualaremos a Ele. Mas é possível que com esforço, é possível que com o movimentar dos nossos dedos, e aí a gente volta nessa tela, essa tela é uma pintura de Michelangelo que está na Capela Sistina e chama Criação de Adão. A gente sabe que Adão é um símbolo, Adão é uma metáfora. Adão não é unicamente um homem, a doutrina espírita nos explica isso, que ele é um símbolo de toda a humanidade, né? A gente vai ver um dedo simbolizando o dedo divino e o dedo humano sendo criado. E a gente percebe que o homem, se erguer um pouquinho o ângulo do seu dedo, toca o dedo divino. Michelangelo foi inspirado ao fazer essa pintura, porque depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso movimento e do desejo de nos elevarmos, de nos aproximarmos de Deus, de nos afinizarmos com sua lei, de praticarmos essa lei. À medida que a gente passa a trabalhar para vencer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, que a gente luta para amolecer a carne dura do nosso coração, para nos tornarmos pessoas melhores, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os nossos ambientes de convívio, com quem a gente conhece e com quem a gente não conhece, com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta. Nós estamos erguendo esse dedo de filhos de Deus na busca do Pai. Nós estamos, de alguma forma, nos aproximando de Deus. Mas a doutrina espírita é uma fé raciocinada, como os espíritos nos ensinam. Só que o raciocínio não está pronto e acabado. A cada lição que a gente lê do Evangelho é preciso que a gente pense. E aí nós podemos pensar, né? Somos homens de bem? E essa pergunta nos leva a outra. O que é preciso para sermos homens de bem? De fato, o que é ser uma pessoa boa? Quando a gente fala homem, a gente está falando da humanidade de uma maneira geral. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, perguntou o seguinte: por que indícios, por que pistas pode-se reconhecer que o homem tem o progresso real, aquele que está o elevando na categoria de espírito? E os espíritos soberanos responderam:
o Espírito prova a sua elevação, quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Meus irmãos, nós praticamos a lei divina? Vamos pensar, se a gente volta na primeira revelação, nós vamos encontrar Moisés, que era um médium extraordinário, que fez uma psicografia na pedra e recebeu os 10 mandamentos. Jesus, que personifica a segunda revelação, sintetiza os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita troca isso em miúdos de uma outra maneira. Fora da caridade não há salvação. 3 revelações divinas, todas falando a mesma coisa, tentando trocar em miúdos, tentando facilitar para que a gente entenda, para que a gente não alegue ignorância e para que a gente pratique. Se a gente volta na pergunta, somos nós, homens de bem? Nós amamos a Deus e amamos o próximo? Nós entregamos ao próximo, que é representante vivo da divindade, o nosso amor? Nós somos caridosos com aqueles que nos partilham a existência? Meus irmãos, às vezes a gente finge que não está vendo o problema de quem divide a cama com a gente, de quem divide a mesa com a gente, de quem divide o ambiente de trabalho. E a lição do Evangelho, ela vem nos chamar a atenção nesse sentido. É preciso que nós modifiquemos as nossas ações. E aí Kardec pergunta, qual o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida? E aí os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Meus irmãos, é preciso que a gente se conheça. Se conheça para quê? Para saber que defeito que a gente tem, para saber onde a gente erra e para se emendar, para se corrigir, para se tornar uma pessoa melhor. E aí lá, na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, conhecemos a sabedoria dessa frase, sabemos que ela é bonita, que ela é certa, mas na prática, como que a gente pode fazer? E aí vem o Espírito Santo Agostinho ensinar para a gente. E ele diz o seguinte, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Meus irmãos, vamos tentar esse exercício hoje? Quando a gente chegar em casa e a gente pensar, da hora que nós levantamos e botamos o pé no chão, até o momento em que nos deitamos, ofendemos alguém, machucamos alguém com a mão, com a palavra, com o pensamento? Alguém tem algo a se queixar de nós? Precisamos perdoar alguém? Precisamos pedir perdão a alguém? É preciso que esse trabalho de melhoramento seja diário. É isso que Santo Agostinho, que é um dos espíritos superiores que ditam a doutrina espírita, nos orienta. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso. Essa mensagem no Evangelho, meus irmãos, segue trazendo essa listinha aqui de qualidades, de virtudes que constituem o homem de bem, né? Autoconhecimento, fé em Deus e confiança, esperança e assim segue. Nós vamos passar por algumas. O verdadeiro homem de bem, isso é texto de Kardec no Evangelho, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar, o que significa não fazer o mal? Porque, de repente, a gente tem aquela desculpa, né? Ah, eu não faço bem, mas eu também não faço o mal. Meus irmãos, se nós não fazemos o bem, nós já fazemos o mal. O mal é a ausência de bem. Então, a partir do momento que nós não nos movimentamos a benefício do semelhante, que nós achamos que nós estamos neutros, nós já estamos praticando o mal. É preciso que nós tenhamos uma virtude ativa, que busque movimentar em direção ao outro. Como é que a gente vai descobrir isso?
o processo de ter a coragem de olhar para si mesmo, de fazer essa revista mental que Santo Agostinho nos sugere todo dia. Eu errei? Com quem eu errei? Como que eu posso reparar isso? E a gente buscar esse trabalho de reparação. Às vezes, meus irmãos, nós somos muito orgulhosos. E o orgulho é um sentimento que nos prejudica. Ele nos dá uma sensação de inchaço, que a gente julga que é melhor do que realmente é, que a gente é melhor do que as outras pessoas. E na ilusão de superioridade que o orgulho nos cria, a gente não percebe que machuca, que fere, que magoa, e não percebe que tem defeito. Então é preciso que a gente deixe do pedestal ilusório que a gente criou, e entenda que nós somos seres, filhos de Deus, irmãos todos, mas ainda em caminhada. Nós estamos cheios de defeito. Aqui na terra, meus irmãos, nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós estamos convivendo uns com os outros para aprender na convivência, a nos tornarmos pessoas melhores. Então é preciso erguer do nosso comodismo e ter a coragem de encarar os nossos defeitos, para poder modificar. Deposita a fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabendo que nada acontece sem a permissão divina. Meus irmãos, tudo obedece às leis sábias e justas de Deus. É preciso que a gente tenha fé, que a gente confie. E a gente tem que lembrar aquilo que Jesus ensinou. Deus é nosso Pai, um Pai que nos ama e que só quer o nosso bem. Nós não temos que ter medo de Deus, como nós, lá na época de Moisés, achávamos que tínhamos. Nós temos que ter amor a Deus e confiar nesse Deus que é nosso Pai. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Meus irmãos, vivemos na terra, estamos, pelo menos nós aqui encarnados, vestidos no corpo de carne, mas esse corpo daqui uns dias fica aqui. O que segue com a gente? Tudo que a gente amontoou fica aqui. O que segue conosco é o conhecimento que nós adquirimos, o sentimento que a gente desenvolveu e o bem que a gente fez, que é a moeda que nos vale na espiritualidade. A gente leva não é o que a gente junta, mas é o que a gente esparrama de bondade e de socorro ao próximo. Sabe que todas as vicissitudes, todas as dificuldades e vícios, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e aceita sem murmurar. Volta lá na ideia do castigo divino. Deus não castiga ninguém. Se a dor me dói hoje, não é culpa de Deus, não é culpa do vizinho, não é culpa do marido, não é culpa daquele povo que mora lá em casa. A dor de cada um foi preparada por nossas próprias mãos. A cruz que nos pesa foi feita por nós. E nós temos que lembrar que Deus, além de ser justo, que permite a cada um responder pelas suas obras, é também misericordioso, que nos permite pagar aos poucos, pagar em suaves prestações, os nossos débitos com a providência divina, os nossos débitos com a lei divina. É preciso então ter resignação. Só que resignar é aceitar a dificuldade sem revoltar com Deus. É diferente de acomodar. Não adianta achar eu sou sofredor mesmo, pega a dor no colo como se fosse um neném e fica ninando, fazendo cara de coitadinho. Não é isso, irmãos. Resignar é aceitar, mas é se movimentar para melhorar. O Evangelho, quando fala disso, traz a seguinte pergunta: é permitido àquele que tem um espinho cravado no dedo de o retirar? É claro que sim. Nós temos que tentar melhorar a nossa situação, as nossas dificuldades, mas sem revolta, com fé, com confiança, e entendendo, irmãos, que a dor é professora, uma professora brava, boa para alunos rebeldes como nós. Que dia que a dor vai embora da nossa vida? O dia que ela nos ensina a lição. O dia que a dor nos ensina o que ela tem para ensinar, ela cumpriu o seu papel e ela pode ir embora. Até lá, ela se demora conosco, aqui ou no plano espiritual. Beneficência. Beneficência é fazer o bem, meus irmãos. É o sentimento de amor e caridade,
que passa muitas vezes pelo arroz, pelos calçados, pelos agasalhos que a gente doa, mas passa também pela atenção que a gente dá às pessoas, passa pelos ouvidos que a gente empresta, passa pelas palavras de ânimo e esperança que a gente distribui, passa pelas preces e sentimentos positivos que a gente faz e tem pelos outros. Fazer o bem com os outros é com a mão, só que não é só com a mão do corpo, é com a mão da alma, que é o pensamento, é com a mão da voz. A gente sempre pode ajudar, a gente sempre pode ser bom, ser solidário. E a gente traz a figura do Chico aí, né? Uma pessoa muito querida por nós, um exemplo de homem de bem. Encontrar satisfação nos benefícios que espalha, nos felizes que faz, nas lágrimas que enxuga, nos corações aflitos que a gente distribui carinho e socorro. Meus irmãos, é um trabalho de entender outra fala do Evangelho. A única felicidade possível na terra, porque nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. O que significa isso? A terra é uma escola para alunos indisciplinados, que somos nós, alunos rebeldes. A felicidade que pode se experimentar na terra é a felicidade do bem que se faz para os outros. É nesses momentos que a gente vai ser feliz. Desprendimento. Abrir mão dos nossos apegos materiais, as panelas, as ferramentas, as enxadas, tudo que a gente junta vai ficar aí para o pessoal brigar depois. Não adianta a gente ficar pensando nisso. A gente usa, mas não precisa pegar. Nós estamos de passagem pelo mundo. Fraternidade, independente daquilo que o outro pensa, do jeito que o outro é, se eu concordo ou não. Acima de tudo, somos irmãos, somos filhos de Deus. E a gente traz aí o Gandhi, né? Um exemplo de fraternidade. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças e de crenças, porque vê em todos os homens seus irmãos. Meus irmãos, somos todos filhos de Deus. Até aquele que a gente olhar hoje e pensar assim, esse é o pior bandido que existe na terra, esse não é filho de Deus. É também, meu irmão, nosso irmão. E um dia ele será espírito puro, será espírito de luz, como nós o seremos, a partir do trabalho de desenvolver essas virtudes. Respeita nos outros as suas convicções sinceras, não persegue as pessoas que pensam diferente. Gente, da mesma forma que nós gostamos de ter a nossa liberdade de pensar, de ser e de agir, nós precisamos respeitar a liberdade dos outros. Isso é alteridade. Em todas as circunstâncias, toma caridade por guia. E aí a gente tem um macete, né, para pensar. Hora que você está naquela situação difícil, não sei como agir, o que a gente deve fazer? O que Jesus faria no meu lugar? E buscar copiar o modelo, imitar Jesus. Aí a gente pode pensar, mas eu não sou Jesus. Claro que não, nenhum de nós somos, senão não estaríamos aqui. Estaríamos lá nos sóis luminosos, que a gente nem conhece no plano espiritual. Mas o nosso projeto de vida espiritual é sermos Cristos. Então nós precisamos começar a treinar, ensaiar, exercitar, mesmo que a gente erre e recomece. Como Jesus agiria? E a gente se esforça para fazer igual. Não alimenta rancor, nem ódio, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E aqui nos faz lembrar um amigo nosso, espírita de Tupaciguara, que já desencarnou, que dizia o seguinte: a ofensa que alguém nos faz, ela é nossa. E a gente coloca ela do tamanho que a gente quiser. Acha ela pequena, acha ela média, acha ela grande ou joga ela fora. Nós não somos obrigados a passar recibo de ofensa. É preciso que a gente exercite o perdão. Até o momento que a gente vai perdoando e nem registre mais as ofensas. Nós vamos chegar lá. Indulgência, meus irmãos, ser indulgente é não ver os defeitos dos outros. Perdão, não é não ver, não apontar. A gente pode até ver que o outro tem defeito, mas o defeito do outro é problema dele. É ele com a consciência dele, é ele com Deus. O único defeito que é da minha conta é o meu. É desse que eu tenho que dar um jeito de melhorar. Compreensão.
É preciso que a gente busque compreender as pessoas, entender o ponto de vista de cada uma. Perseverança. A gente sabe que para fazer isso aqui nós vamos cair e ter que levantar algumas vezes. Mas é preciso que a gente se esforce, porque é pelo nosso esforço que nós vamos nos tornar pessoas boas e aproveitar todas as circunstâncias para fazer o bem e não fazer de conta que a gente não está vendo. Nós vivemos um mal na sociedade hoje que é o da invisibilidade. A gente invisibiliza o sofrimento alheio. Passa na rua, tem alguém caído na sarjeta, a gente finge que não viu. Lá no nosso serviço tem alguém triste no canto que hoje não está conversando, a gente finge que não viu. Tem alguém na nossa casa que não está bem, a gente finge que não vê. Para que aquela dor, aquele sofrimento, aquele problema não perturbe a nossa felicidade, não perturbe a paz que a gente acha que tem. Meus irmãos, isso é egoísmo, algo que a gente precisa trabalhar em nós. Humildade. É preciso que a gente aprenda a ser humilde. Humildade é o contrário do orgulho, né? Se a ordem social nos colocou sobre o mando de outros, é preciso tratá-los com benevolência. Nós somos todos iguais. Se é a gente que manda, é preciso tratar quem a gente manda com amor. Nós não somos melhores e nem piores que ninguém. Nós somos irmãos. O subordinado, quando a gente tem que obedecer, quando a gente é o empregado, né? Nós temos que compreender os deveres da nossa posição e fazer bem feito. Às vezes a gente escuta a pessoa falar, não vou fazer bem feito porque eu ganho mal. Mas quando a gente aceitou o serviço, a gente se dispôs a fazer. Independente das circunstâncias, que o rastro que a gente deixe no mundo e no coração das pessoas seja de oferecer o melhor que a gente pode fazer. Independente disso. E o bem que a gente esparrama volta em dobro, em triplo, multiplicado para nós. A parábola do semeador fala que é em cêntuplo, né? Volta para nós. Meus irmãos, é buscarmos sermos justos, amorosos e caridosos. A gente traz aí a figura do Francisco de Assis, né? Que abandonou tudo que tinha na praça de Assis, na Itália, e foi seguir Jesus. Era de uma família rica. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, as leis da natureza, como quer que os seus sejam respeitados. Vamos voltar lá em Jesus, segunda revelação. Quando Jesus sintetiza os mandamentos de Deus em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus já sabia que nós teríamos dúvida no que é amar. E aí ele já deixou explicado e mastigadinho para nós. Amar o próximo é colocar-se no lugar do outro. É fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Meus irmãos, essa é a nossa tarefa de casa. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. No item seguinte do Evangelho, é intitulado O Verdadeiro Espírita. Diz o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É aquele que se esforça para ser uma pessoa boa. Então, meus irmãos, nenhum de nós é santo. Mas o nosso dever aqui é buscar a santidade, é buscar a melhoria, no convívio com as pessoas, nos esforçando a cada dia para vencer os nossos defeitos e imperfeições e para amar cada vez mais. Que Jesus nos abençoe.